Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Seja um Professor Extraordinário. Eu já quero te desejar parabéns. Parabéns porque você é extraordinário, você está aqui fazendo este curso e você está concluindo. Pois é, esse nosso tempo de estudo, essa nossa jornada de estudo foi maravilhosa. Nós falamos sobre assuntos importantíssimos, assuntos muito relevantes para o nosso Ministério de Ensino. Falamos acerca da nossa chamada, da questão do nosso preparo, das necessidades das crianças, que são o nosso público-alvo, que são o nosso alvo. Falamos também nesse módulo 3, que é Acerte o Alvo, sobre os processos de ensino-aprendizagem, como a criança aprende. Falamos sobre o método extraordinário, o grande método, que é aprender através da experiência, através do livro da vida, né, que vai levar à ação. Falamos sobre criatividade no ensino cristão. Gente, quanta coisa boa, quanta coisa abençoada para o nosso ministério. E olha só, a nossa aula de hoje, nossa última aula, eu quero falar sobre algumas coisas bem importantes. Olha aqui como está a minha mesa, olha aqui o que eu preparei para vocês. Vocês estão vendo, gente? Quantos livros? Bom, se você é apaixonado por livros assim como eu, você já deve estar aí visualizando qual é o livro que você tem, qual é o livro que você quer e o que será isso. Gente, calma, muita calma nessa hora. Eu não estou aqui vendendo livros, tá bom? Mas isso daqui é apenas uma amostra do que nós, professores extraordinários, precisamos para fazermos, para planejarmos o currículo das nossas crianças. Pois é, muitas vezes nós utilizamos revistas prontas, materiais prontos da nossa igreja, quando a gente não tem a autoridade e a autonomia para escolher, para selecionar. A gente tem que seguir aquele modelo que a igreja já utiliza. Amém, nós fazemos, mas não basta apenas utilizar uma revistinha e seguir à risca tudo que essa revistinha tem. Fazer o currículo, pensar no currículo, requer muito mais. Requer exatamente tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo, desse período de estudos, que é olhar para o aluno, é conhecer a palavra de Deus. Então, gente, aqui eu tenho materiais de algumas editoras, como por exemplo a PEC, CPAD, Sociedade Bíblica do Brasil, Editora Cristã, União Feminina Batista, aqui temos material da Betel, enfim, são materiais de diversas editoras e, consequentemente, denominações diferentes. Também tenho aqui alguns recursos, né, recursos em feltro, tenho também alguns recursos em cartolina simples, né? E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, a gente vai analisar alguns materiais. A ideia é analisar alguns materiais, porque eu quero mostrar para vocês na prática como é importante essa seleção, como você, professor, é muito importante. Lembra que a gente falou que o professor é pesquisador? Então, a gente já começa aí, como bons pesquisadores dos materiais disponíveis para as crianças, né? E assim executarmos da melhor forma e então acertarmos o alvo. Como todo o curso, como toda a aula, eu vou começar orando e logo depois com o nosso texto bíblico. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de mais uma aula do curso Seja um Professor Extraordinário. Muito obrigada por tantos ensinamentos, muito obrigada por cada aluno. E esteja conosco, dirige, Senhor, as nossas ações, dirige esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um louvor bem curtinho para cantar com vocês e ensinar. Esse louvor você também pode cantar com as suas crianças. Vê se dá para visualizar aqui o visual. É assim, olha. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, deve
agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, deve a Ele agradar. Aproveito para passar a dica, isso daqui, eu coloquei o PowerPoint fiz o slide no PowerPoint, né? E então eu imprimi colorido e eu peguei, olha, um papel cartão, você pode pegar um papel cartão ou uma cartolina e colei. Então esse é um visual. Se você tiver com uma sala pequena e essa letra aqui for ao alcance dos seus pequeninos, você pode utilizar. Se for uma sala maior, então a letra deve ser maior, tá ok? E esse louvor você pode cantar também, ao invés do papel, você pode usar o gesto, as mãos, os movimentos. Então seria assim, olha. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, deve a Ele agradar. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, está escrito o seguinte: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. E o outro versículo está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, dedique-no ao ministério, mas ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Bom, então esses versículos eu trouxe para trazer a nossa responsabilidade, né? Então a gente vê que desde a infância, Timóteo ele já conhecia as Sagradas Escrituras. E nesse momento, ele também Paulo fala também sobre a importância das Escrituras para ensinar, para corrigir, para educar na justiça. E aí lá no livro de Romanos a gente consegue ver a nossa responsabilidade enquanto professores de ensinar. Precisamos fazer com esmero, precisamos fazer com zelo, precisamos fazer com dedicação. Então, vamos agora falar do currículo? Gente, currículo. A palavra currículo, ela vem do latim e ela significa curso, carreira, correr, corte, atalho. Bom, então por aqui mesmo a gente já consegue ter de uma linha geral do que é o currículo. Bom, um currículo, Sunamita, o que é um currículo? O que tem a ver currículo aqui com a nossa aula? Currículo não é um papel que a gente apresenta o nosso currículo na empresa? Talvez alguém pense assim, né? Também tem a ver. Aqui quando a gente olha aqui, carreira, curso, quando a gente vai fazer um currículo, elaborar um currículo para entregar numa empresa, por exemplo, ali tem todos os nossos dados pessoais, tem todas as nossas informações profissionais e educacionais, não é verdade? O grau de ensino que nós temos, se fizemos faculdade ou não, quais foram as escolas que nós estudamos, quais foram os cursos, se tem inglês, se tem espanhol, tem francês, as empresas que você trabalhou, o que você fazia lá. Então, é um resumo da sua trajetória profissional, aonde a pessoa que vai estar vendo, recebendo o seu currículo, ele vai ter condições em uma folha, 2 folhas, ver a sua trajetória, né? Para aqueles que tem a carreira acadêmica, tem o currículo Lattes, que aí tem toda a história dele, concernente à produção de conteúdo, né? Dentro da faculdade, dentro da universidade, livros, feiras que já participou, seminários, congressos,
palestras que já participou, que já fez. Então tem a ver aqui com carreira, tem a ver com curso, tem a ver também com correr, por corte e atalho, porque assim, é como se fosse, se a gente pensar na questão da corrida, né, na questão do atalho, que já nos leva para o caminho definido, para o fim definido. Então você pode ver que essas palavras simples, elas têm todo sentido com o currículo. Agora, quando a gente pensa no currículo, no sistema educacional, né, o que seria um currículo? Todo curso deve ter um currículo. O currículo seria a sistematização de conteúdos. Por exemplo, este curso aqui, Seja um Professor Extraordinário, quando ele foi divulgado, ele teve um currículo. Qual era o currículo dele? Foi quando eu apresentei para vocês os módulos. Iremos ter 3 módulos nesse curso. O primeiro módulo é o Prepare-se. Nós estamos aqui ilustrando tudo com o alvo, né? Acerte o alvo, essa é a meta, né? O nosso alvo é levar as crianças a Cristo. Agora como? Primeiro, prepare-se, é tirar a flecha, né, da aljava e se preparar para apontar. Segundo, mirar o alvo. Você se preparou, você apontou. E aí a gente trabalhou com o quê? Com a chamada, com a necessidade do preparo. Agora, mirar o alvo foi o módulo 2. E aí o módulo 2 foi o quê? Necessidade da criança. Esse que era o objetivo, era esse que era o conteúdo do currículo, né? E o terceiro módulo, que seria o quê? É o módulo que a gente está acertar o alvo. Como fazer? Acertou, é o fogo, né? O preparar, apontar, fogo, módulo 3. E aí, o próprio módulo, já existia um planejamento do currículo. Agora, esse currículo não necessariamente é algo assim, deve ser seguido à risca. Ele é sim pré-estabelecido, ele é estruturado, né, de uma forma, ele é planejado em linhas gerais para atender um objetivo, mas ele também pode ser modificado, né? Então, se cada módulo, o meu planejamento aqui era fazer uma aula no curso, ao curso, né, ao longo do curso, Seja um Professor Extraordinário, a gente fez algumas melhorias, né? Então, o módulo 3, que seria uma aula, tornou-se 3, devido a tantas coisas para falar e a gente condensar o que era mais importante. No caso, onde nós falamos sobre o método extraordinário, a criatividade e agora o currículo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês através dessa ilustração aqui, que tem real, né, daquilo que a gente está vivendo, é a sistematização dos conteúdos. Isso é o currículo, tá bom? Então, todo curso que você fizer, uma escola, ela tem um currículo. Qual é o currículo que tem? É o caminho, é o curso, é a corrida, entendeu? Então, assim, aqui, olha, o currículo, a gente pode dizer aqui que ele primeiramente, a sistematização do conteúdo, né? Seria também a aprendizagem planejada, né? O que você quer ensinar, qual é o objetivo? E aí, através dos objetivos, né? Objetivo geral, objetivo específico, você vai pensar no currículo. Então, o currículo é a aprendizagem planejada, ele é o meio educacional para atingir os objetivos. Ele é um modo de organizar as práticas educacionais. Então, até aqui, olha, são esses 1, 2, 3, 4. Definição de currículo, é uma definição básica de currículo. Currículo vem do latim, currículo, curso, carreira, corrida, atalho. É o básico, né? O significado da palavra, da origem da palavra. O significado de currículo, o que é o currículo? Sistematização de conteúdo
aprendizagem planejada, meio educacional para atingir os objetivos e modo de organizar as práticas educacionais. Ou seja, esse aqui é basicamente um complemento do outro, um sinônimo do outro, né? Eu fiz essas explicações aqui para vocês. Então, gente, agora um outro ponto a se falar do currículo é que o currículo, ele é formado, todo o currículo educacional, ele é formado a partir de uma filosofia ou ideologia. Agora é uma coisa para se refletir. Gente, não existe educação neutra. A própria educação, quando fala, né, o Estado laico, a educação secular, a educação dita secular, o Estado é laico, a educação é neutra, mas isso não existe, tá? Nós não educamos, ninguém educa em ambiente neutro. Toda educação ela parte de uma filosofia, de uma ideia, de um princípio de verdade, de moral. Então, a educação cristã, ela também, de igual maneira, ela parte de uma filosofia, de uma ideologia. Mas o que é? Qual é a nossa? A Bíblia, a palavra de Deus. Mas nós não preferimos, né, como o mestre Marcus Tuller fala, a gente prefere não chamar de filosofia, mas sim de uma teologia centrada na Bíblia, na palavra de Deus. Então a educação cristã, a gente poderia resumir ela dessa forma: uma teologia centrada na palavra de Deus. A gente parte, todo o nosso ensinamento dentro da educação cristã, ele tem como base fundamental a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquilo que a gente entende como verdade, aquilo que a gente crê como verdade absoluta, né? E dali a gente aplica a nossa realidade e também a questão de moral, de ensinamento, de conduta, né? Em formas de viver na própria sociedade. Ok, gente? Até aí? Então, isso aqui são as definições de currículo. Agora eu queria falar um pouco sobre a matriz curricular. O currículo é toda essa formação curricular, né? Essa estruturação. Aqui eu coloquei melhor. Ele é previamente estabelecido e estruturado, né? O currículo, ele é uma visão panorâmica da Bíblia, o currículo cristão, tá ok? Ajustada em faixas etárias. Então o currículo, ele é isso, gente. Se o nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia Sagrada, as verdades da palavra de Deus, a gente precisa começar de uma visão do todo, né? E depois em fragmentos. Agora você imagina, é muito diferente quando você tem uma visão do todo. Imagina você olhar para um mapa, no geral. Você consegue ver todos os países, consegue ver como se formam os continentes, aonde está o oceano. É diferente quando você vai olhar somente para o país ou no real, você está no país, por exemplo. Então, um outro exemplo que eu poderia citar aqui, a própria questão da indústria, né? Como funciona antigamente. Lá antigamente, como é que era a produção? O artesão, né, ele preparava o sapato. Vamos dar um exemplo de sapato aqui. Ele preparava o sapato, todo o processo do sapato, ele tinha o domínio de tudo, né? E aí, no caso, com as indústrias, com as máquinas, ficou o quê? A fragmentação do trabalho. Então, cada um tinha domínio no seu produto, não tinha mais o domínio do todo. Então, muitas vezes, quando a gente só tem o domínio daquilo, do fragmento, a gente não consegue olhar o todo. E é interessante o currículo por isso, porque a gente parte do todo. A ideia é que a criança, que o nosso aluno, ele tenha o conhecimento do todo. Então, por exemplo, se a gente está pensando na criança
Qual é o currículo da criança? A gente vai começar desde lá de bebê até a faixa de 12 anos, que seria a infância. E passando por todas essas fases, todas essas faixas etárias aqui, ó, como eu vou ensinar a Bíblia para as crianças de 0 até 12 anos, né? E aí você vai pensar e vai estruturar, isso aí é um planejamento geral, né? Uma visão do todo. E aí você vai dividir, por isso que existem as revistas, existe toda uma estrutura das pessoas que programam currículo, né? De escola dominical, por exemplo, programação assim, não é uma coisa solta, eles trabalham de forma que eles elaboram toda uma programação para que ao longo desse período da infância a criança tenha entendimento da Bíblia, compreenda. É como se fosse na escola, né? A escola ela já tem todo um currículo, então em cada fase a criança ela precisa adquirir alguns conhecimentos. Que conhecimentos que a criança precisa adquirir? E aí a criança vai passando por todo aquele currículo. Então, de uma forma geral, é isso. A criança ela precisa ter sentido. As histórias da Bíblia, elas não estão desconectas. A Bíblia, ela se completa. Então, assim, muitas vezes a gente acaba ensinando para a criança sobre os personagens da Bíblia e a criança não vê muito sentido, relação. E para que serve genealogia? Ah, não sei, não serve para nada. Mas quando a criança ela começa a entender, quando existe uma sistematização do conteúdo, existe uma ordenação cronológica, a criança começa a entender, começa a fazer sentido para ela, né? E ela vai saber que a Bíblia, ela se completa, que as histórias da Bíblia elas se falam entre si e também se aplica à realidade dela. Vocês estão vendo a importância do currículo? É muito importante. E aí, no caso, gente, existe a matriz curricular, né? A matriz curricular seria o quê? Seria o esquemático. Você lembra de você na escola ou na faculdade? Que você tem lá os créditos que você tem que cumprir, ou as matérias, né? Aí tem assim, português, matemática, geografia, história e tal. E aí, tipo, na quinta e na sexta eu tenho história, eu tenho matemática. Na segunda aí tem essas combinações. Então essa combinação toda seria a matriz curricular, que é o quê? A apresentação esquemática do conteúdo. E aí nessa matriz curricular também tem a informação de quê? Da carga horária, tá? E aí esse programa curricular, ele pode ser semanal, mensal, trimestral, semestral, anual. Ou seja, vamos lá aqui, é a apresentação, matriz curricular. Anotem aí, matriz curricular, a apresentação esquemática do conteúdo, né? Imagina aquele organograma assim na tua frente, é a apresentação esquemática do conteúdo. E aí tem a carga horária, né? Então aqui no nosso curso eu não especifiquei antes a carga horária, mas as nossas aulas, elas todas tiveram um pouco mais de 1 hora. Na nossa primeira aula foram 2 horas, mas só de conteúdo, depois da edição, que eu coloquei para vocês, foi 1h30, né? Então, assim, seria isso, no caso. Você já saber mais ou menos, ou já ter uma estimativa, ou uma precisão, né, do que seria a carga horária. E aí, no caso, semanal, vai ser mensal, como vai ser esse currículo dessa criança? Como eu vou querer trabalhar, por exemplo, eu quero ensinar sobre quem é Deus. Quanto tempo que eu precisarei para ensinar isso para as crianças? Sobre Jesus, como é que eu posso fazer? E aí você vai estipular, né, elaborar o currículo de acordo com a grade. E aí pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral. Por exemplo, a maioria das revistas de escola dominical utilizam 13 lições. Ou seja, é uma revista trimestral. E durante o ano são utilizadas 4 revistas, né? E aí daqui a pouco eu vou falar um pouco mais
sobre revistas, tá bom? Sobre essa questão da revista. Mas só para falar de uma forma geral, que mesmo que você use revista, ou você não use revista, ou você elabore seu próprio material, a gente tem aluno aqui que faz isso, né? Que faz material e faz o currículo para todas as igrejas, as denominações não, as igrejas, né, filiais e o material. Então, gente, isso é a matriz curricular, é o desenho, tá? E aí, a gente tem o currículo, que é toda a programação, tem a matriz curricular, o desenho do conteúdo, da estimativa de tempo, né, o modelo de como vai ser, e os componentes curriculares. Os componentes curriculares é justamente o conteúdo. E aí, partindo do ponto que nós estamos assim no ensino cristão, aí isso vai depender do seu programa, tá, gente? Eu coloquei aqui, olha, programa aqui, ó. Se é uma escola dominical, se é uma EBF, se é um culto infantil, o que é o seu programa? No caso, eu estou falando com criança, uma escola dominical, ela é completamente diferente de um culto infantil, né? A escola dominical, você vai ensinar a Bíblia e de preferência de forma sistemática e cronológica. Então o ideal é que se você não utilizar revista de escola dominical nenhuma, eu tenho a Bíblia e a partir da Bíblia eu vou ensinar as crianças. O ideal é que você trace o período que você vai estar com as crianças e as histórias mais importantes, as narrativas importantes da Bíblia em ordem cronológica. Em Gênesis, quem é? Você vai falar sobre o quê? Sobre a criação, sobre Noé, sobre Caim e Abel, né? Sobre Noé, sobre Abraão. Você vai falando cronologicamente sobre esses personagens, tá bom? E isso na escola dominical. E agora, no culto infantil, por exemplo, você já pode trabalhar com temas, né? Então, ao invés de você trabalhar em ordem cronológica, você pode trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar sobre família. E aí você trazer as histórias que falam sobre família. Eu quero falar sobre as crianças da Bíblia. E aí você traz todas as histórias sobre crianças da Bíblia. Eu quero falar sobre o ensino de Jesus, entendeu? Então, assim, questão de tema. A questão da temática, você consegue trabalhar muito bem no culto infantil, na EBF, né? Aí a EBF normalmente, né, no mínimo 3 dias, e aí tem algumas igrejas que fazem 5 dias, todos os dias da semana. O culto infantil, ele já acontece como na sua igreja. É um culto paralelo. Eu tenho um outro curso que fala só de culto, né? E aí a gente fala dos diferentes tipos de culto. Se é um culto paralelo que acontece todo domingo, paralelamente ao culto dos adultos no templo, então você tem que ter uma programação, um currículo planejado para todos os domingos. Então você pode pensar nisso como mensal. Eu vou trabalhar durante um mês de janeiro, eu vou trabalhar, eu vou ensinar sobre os milagres de Jesus. Então cada domingo você vai reunir os milagres de Jesus. E aí, se você vai querer trabalhar esse tema trimestral, você também pode fazer. No culto, o ideal é que você assim pense em temas menores. Se você conseguir trabalhar, minha indicação, tá? Minha sugestão. Se você conseguir trabalhar com temas mensais durante o culto, vai ser melhor. Então, assim, você trabalha naquele tema que você escolher, como a gente está utilizando aqui o exemplo, os milagres de Jesus. Trabalha só sobre milagre. E aí você, no próximo mês, você já pensa em uma outra temática. Ou, no caso, como milagres, tem bastante coisa, inclusive tem muitos materiais sobre isso. Você também pode continuar falando sobre os milagres, enfim. No final você pode fazer alguma comemoração, tem muitas possibilidades. O importante é você pensar nas suas crianças e no seu planejamento, desenhar esse planejamento, fazer uma matriz curricular nesse planejamento, e então você vai pensar nos conteúdos, certo? Então, numa EBF você vai pensar um tema geral, né? Jesus, o caminho para o céu. Então, você vai pensar como é que eu vou trabalhar esse tema nos 3 dias, em 5 dias.
Então, gente, falando aqui agora do ensino da escola dominical, prioritariamente, ela deve ser o ensino da Bíblia, né? O ensino da palavra de Deus. Então aqui tem alguns componentes curriculares que deve ter, que é o quê? A teologia bíblica, a bibliologia, você deve estudar, ensinar as crianças o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ensinar as crianças sobre eclesiologia, que tem a ver com a doutrina, as doutrinas da salvação, as doutrinas que estão na Bíblia, e a escatologia. Então, isso aqui, esses pontos aqui, eles são os componentes curriculares, são os conteúdos numa visão geral da Bíblia. O ensino, ele deve ser cristocêntrico. Nós sabemos que toda a Bíblia ela aponta para Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. O nosso ensino, ele deve ser cristocêntrico. E a gente também deve ensinar de forma que tenha de acordo com a capacidade de assimilação da criança. Ou seja, você consegue observar isso através das faixas etárias também. Porque as faixas etárias elas já nos dizem um pouco das capacidades, habilidades que as crianças têm. É dessa forma que são pensadas e escritas as revistas. Elas consideram bastante as faixas etárias. Cadê? Aqui, ó. Considera bastante, aqui, ó, as faixas etárias. E aí, a partir delas, a capacidade de assimilação. Então, esses dois pontos aqui são muito importantes, tá bom, gente? Então, o ensino, aqui, olha, aqui escrito, ele pode ser cronológico ou pode ser temático, né? O importante é que ele seja pensado, planejado. Aqui a gente tem alguns modelos de como seria a questão do currículo. A gente tem falado sobre isso. Aqui, o conteúdo bíblico ele está no centro, né? Nesse modelo aqui, que seria o currículo tradicional, vou colocar aqui, olha, tradicional, o currículo tradicional, ele prioriza o conteúdo, sempre priorizou, né? Por isso que até hoje a gente tem traços de currículo tradicional, que prioriza o conteúdo. E as experiências pessoais ficam aqui, olha, bem no cantinho, não fazem parte do currículo, não são prioridade para esse currículo. Até fazem parte, vamos corrigir aqui, mas não são prioridade. Então, olha só, o conteúdo, ó, tá vendo as setinhas como estão? Estão tudo para fora. O centro é o conteúdo bíblico, as experiências pessoais, elas estão assim, estão para o lado, e o que rege aqui são as forças externas, ou seja, é o professor e a Bíblia. Então, nesse modelo de currículo tradicional, não se valoriza as forças internas que nós falamos, né? O que é a força interna? É o aluno, o sujeito do aluno, a pessoa do aluno, aquilo que ele sente, o interior dele, aquilo que ele vive, o ambiente dele, as experiências dele, as experiências pessoais, né? Experiência pessoal tem tudo a ver com o que a gente vive, com o que a gente sente, com o que a gente faz, né? E aqui nesse modelo aqui, que seria o liberal, esse modelo aqui que é muito utilizado, né, pelas escolas, as escolas seculares, as escolas também cristãs, é valorizar as experiências. Ele valoriza as experiências. E os conteúdos também são ensinados, mas valoriza-se muito a experiência. Agora, o currículo que a gente está querendo trazer para cá, que seria o nosso modelo, seria o quê? Seria aqui no meio nós temos o conteúdo bíblico e aqui no meio a experiência pessoal, certo? Aqui no meio já seria o quê? Seria o livro da vida.
né? Então eu resumo aqui com o livro da vida, porque a palavra de Deus ela tem vida, né? Não é apenas um livro escrito, não é só conteúdo bíblico, não são só historinhas. Vamos conhecer aqui, gente, a Bíblia, o que aconteceu e tal. Não, ela tem vida, como nós estudamos, ela não tem um fim nela mesmo, né? A educação, de um modo geral, a gente pensa que tem um fim nela mesmo. Ela é uma educação finalista, porque tem gente que pensa assim, o mundo iria ser salvo pela educação. Vamos mudar o mundo pela educação. A gente sabe que no mundo caído não vai ser educação que vai mudar nada. O que muda é Deus. A educação cristã muda? Eu tenho esperança na educação cristã. Por quê? Porque a educação cristã, cristocêntrica, que prega Jesus, que prega o pecado, que prega a necessidade humana, né? Que prega sobre Deus, que prega sobre o céu. Enfim, a palavra é revelada. E a palavra, ela é vida, né? Então, aqui a palavra ela fica no meio, mas também se considera as experiências pessoais, o Espírito Santo, as necessidades comuns da pessoa, do aluno e as situações da vida do aluno. Só que aqui a setinha não só vai para lá, não só sai, tá vendo? Olha o que acontece. A setinha, ela faz assim, olha, ela vai para um lado, ela entra e sai, ela entra e sai. E ela funciona dessa maneira. A palavra, ela tá no centro, mas ela tem ela entra e vai, é uma fusão, né? Eu coloquei aqui, ó. É fusão das forças internas com as forças externas, ou seja, Deus ele utiliza você e eu, Deus ele utiliza o professor junto com o Espírito Santo, né, através com as experiências pessoais dos nossos alunos e de encontro com a Bíblia, com a palavra de Deus se relaciona e aí vai e bate com a necessidade do homem e aí que ele encontra força na palavra de Deus que muda a sua situação de vida, né? Então assim, você vê que uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai dependendo da outra, quer dizer, nós dependemos do Espírito Santo e de ter o conhecimento da palavra de Deus. Então exatamente, os fatores externos, que somos nós professores, que é a Bíblia, né? E os fatores internos, que é a experiência pessoal do aluno. A experiência pessoal do aluno tem a ver com a necessidade dele, tem a ver com a vida dele, tem a ver dele conhecer o livro da vida. Mas não só conhecer, mas viver o livro. Então, esse daí, gente, é o nosso objetivo. É o que eu tô falando com vocês já desde a primeira aula desse módulo, que é o Acerte o Alvo. O nosso objetivo é a formação do caráter cristão, que os nossos alunos tenham a forma de Cristo, que eles sejam salvos, que eles cresçam espiritualmente, né? Não é isso? Então aí você, professor, vai estar aplicando em cada fase, no caso assim, com o perfil do seu aluno. Então, assim, com o perfil do seu aluno e também com aquilo que você faz. Eu sou professor de escola dominical, eu sou professor de culto, eu sou preletor da palavra de Deus. A gente sabe que vocês compreenderam que a pregação era diferente do ensino, né? Agora, como é que eu posso pregar e aplicar o ensino? Gente, tem muita coisa. Mas eu queria só dizer para vocês e evidenciar que essa roda aqui, que deve ser nossa. É isso que eu quero que vocês tenham, assim, levem no coração de vocês quando vocês finalizarem essa aula. Não adianta nada que eu fale aqui. A gente está aqui num ensino online, né? Numa escola online. E aí a gente tem tido ainda assim possibilidades de interação, né? Porque é uma coisa que realmente fazia parte do meu objetivo lá atrás. Eu quero dar uma aula online, mas eu quero interagir com os meus alunos. Então, como eu estou interagindo? Através do WhatsApp, através das atividades que eu estou dando para vocês, do retorno que eu estou tendo de vocês, eu estou conseguindo também ter uma avaliação, diagnóstico, ao mesmo tempo que eu também estou avaliando
todo o meu trabalho. Eu tenho feito uma autoanálise daquilo que eu faço. Ou seja, simplesmente eu faço tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês, tudo aquilo que eu estou pregando para vocês, né? Aquilo que eu estou orientando. E nem sempre a gente vai ter o retorno, né? Se a gente já falou também. Nem sempre a gente vai ter o resultado, saber os frutos. E a gente, mesmo que trace os objetivos, nós temos que ter sempre dependência total de Deus, porque Ele é quem vai executar. Quem opera é o Espírito Santo, né? E aí, no caso, algumas vezes nós vamos ter o retorno, se deu certo, se aquele trabalho que a gente fez teve um fruto, né? Ou não, mas isso aí não depende tanto da gente. Bom, então, pessoal, já falamos aqui sobre quase tudo do quadro, mas temos bastante coisa ainda, gente. A questão aqui, material didático adequado. O currículo ele também deve considerar o material didático. O que você vai utilizar? O ensino ele deve ser didático, deve ser dinâmico, deve ser simples, deve ser feito de forma compreensível para os alunos. É preciso que os alunos compreendam, né, aquilo que você está ensinando, que seja didático. E aí, no caso, você precisa saber qual o material. Você pode utilizar revistas, pode utilizar texto, gráficos, visuais, fantoches, músicas. Fora esses, tem muitos outros recursos, muitos outros materiais que você pode utilizar também. E isso você também precisa colocar no seu planejamento do seu currículo, tá bom? Bom, gente, agora tem uma frase aqui perdida, né? Uma frase passando pelo meio dos tópicos, que é essa aqui, olha, vamos ler junto. O aluno passa pelo currículo? E é nesse ponto que eu quero falar com vocês sobre as revistas. Sobre elas. Como é que funciona a revista? Você já parou para pensar? Você já teve a sensação de estar repetindo? Essa revista está sendo repetitiva. Gente, de novo esse assunto. De novo falando sobre Moisés. De novo falando sobre Adão. Sobre Josué. E aí você para pra pensar e ver. Ai, fruto do Espírito de novo. Já teve essa sensação? Isso acontece principalmente com professores que estão assim lá pelo seu 3º ano, 4º ano e com a mesma classe, com a mesma turminha, né? A escola dominical, ela é dividida em faixas etárias, né? Normalmente assim. O culto infantil também não é ideal que o culto infantil seja dividido por faixas etárias, mas se for possível, dividir em grupos, né? Os pequenininhos e os maiores. E aí você consegue trabalhar melhor. Mas não divida em faixas etárias e não trabalhe como se fosse uma escolinha dominical, com a mesma liturgia, com a mesma programação, porque é totalmente diferente. Mas isso aí é um assunto de um outro curso, de culto infantil. O que eu queria falar com vocês é o seguinte, por que essa repetição acontece? Porque repetição, não é repetição, é o quê? Isso é o ciclo de estudo. Os ciclos de estudos das revistas de escola dominical, em geral, são entre 2 e 3 anos. Então, praticamente, todas as editoras que trabalham com revista de escola dominical trabalham assim. Então, por exemplo, fazem uma programação aqui de 0 a 2 anos, de 2 anos, e aí elaboram um currículo de 1 ano e o currículo de mais 1 ano, e aí depois desses 2 anos, volta para o 1º ano e para o 2º ano. Por quê? A criança já passou, né? Então, é basicamente como funciona na escola. A escola, o aluno passa pelo currículo, né? Na escola, o aluno passa pelo currículo. Ele tem um ciclo de estudos para concluir, para fazer. Então, ele vai passando. Então, conforme ele passa de série
e avança, né, na idade, ele vai passando de série. E seria também assim na escola dominical, teoricamente. Essa é a lógica das revistas de escola dominical, né? Se você tiver a oportunidade de adquirir algum curso ou algum livro do pastor Marcos Tully, ele fala de forma excelente sobre essa questão da revista de escola dominical, o que tem por trás dessas revistas. Ele explica muito bem e você vai conseguir entender melhor. Agora eu queria trazer para cá, eu fiz uma pesquisa das revistas que a gente tem aí, essas mais conhecidas, como a revista da CPAD, Editora Betel, Editora Cristã, Batista, enfim. No geral, para cada igreja, cada denominação tem uma revista, né? Basicamente todas as denominações têm a sua revista, mas não quer dizer que nem todas obrigam, né, a sua igreja a utilizar, né? Então eu já vi muitas igrejas assim, por exemplo, a editora CPAD é da Assembleia de Deus, a editora Betel é da Assembleia de Deus. Eu já fui de uma igreja da Assembleia de Deus que é só editora Betel. Então meus alunos, eu utilizava muito, todo ano a gente utilizava a editora Betel. Eu cresci utilizando a editora Betel, porque não mudava, não podia mudar, era assim, né? Mas tem igrejas que, por exemplo, a CPD também na Assembleia de Deus, mas hoje eu sou da Igreja do Nazareno. A minha igreja, ela tem uma editora própria, tem toda uma formulação de livros, de revistas para nossa denominação, né? Denominação Nazareno, que tem toda uma ênfase no discipulado, na santidade, tem toda uma ênfase nessa parte. Só que a minha igreja que eu congrego, ela utiliza da CPAD. Então, assim, eu só estou dando um exemplo que existe a possibilidade de avaliar de acordo com a sua realidade, né? Então, as igrejas, mesmo é muito possível você utilizar outras revistas de outras denominações e adaptar a sua. Eu, por exemplo, já utilizei também material da Batista, enfim. O que importa é justamente que o professor, ele seja um professor pesquisador, ele esteja de olho aqui, olha, de olho no conteúdo, né? De olho na teologia, tenha uma boa teologia, tenha uma teologia bíblica, seja um ensino cristocêntrico e que tenha, assim, eficiência, eficácia, de forma a alcançar o aluno e que fale com a simplicidade e a didática para alcançar o aluno, né, de acordo com a capacidade e assimilação do seu aluno. Entendeu, gente? Agora vamos para cá. Se concentra, meu povo. Vamos acordar. Pois bem, pessoal, eu fiz uma análise das revistas, já como eu falei com vocês. E aqui, listado aqui, tem as faixas etárias que a revista CPAD trabalha. Então, ela trabalha exatamente assim. De 0 a 2 anos, tem a revista do berçário. De 3 a 4 anos, a revista do maternal. De 5 a 6 anos, jardim de infância. De 7 a 8 anos, o primário. De 9 a 10 anos, juniores. De 11 a 12 anos, o pré-adolescente. Então, exatamente assim, aqui tá vendo, de 1 para 1. 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9, 10, 11 e 12. Só aqui no berçário que é junto, que trabalha com de 0 a 2 anos, né? Então você vai perceber que vai variar de igreja para igreja. Por exemplo, o seu berçário, você pode de repente trabalhar com crianças de 0 a 3 anos. Entendeu? Então isso vai variar de acordo com a igreja. Se você for pegar a revista da editora Betel, você vai ver uma pequena diferença aqui nas faixas etárias. A editora Betel, por exemplo, ela trabalha o seguinte: ela não tem ainda a revista do berçário, né? E ela em breve vai ter. Quem está escrevendo é a minha querida pastora Cláudia Guimarães, né? Ela está escrevendo a revista para os bebês, então tenho certeza que esse currículo vai ser ótimo, porque ela é especialista nessa área. Ela já escreveu o livro Mulheres Geradoras de Vida e no próprio livro ela já dá várias dicas para professores. Aproveito para estar divulgando também. Agora, no momento, o que eles têm?
eles têm a revista assim, olha, de 2 a 3 anos é o maternal. De 4 e 5 anos deles, eles chamam de pré-escolares. Aqui são os pré, aqui é o maternal. Aí, quando chega aqui, olha, de 6, 7, 8, faz assim, são 3 anos. Isso aqui são os primários. Os primários deles começa aqui com 6 anos. E aqui, os juniores é assim, gente, ó. 9, 10 e 11. Também são 3 anos. Isso daqui, a partir de 12 anos, já são os adolescentes. E aí eles têm a revista dos adolescentes de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, adolescente e adolescente. Se quiser dividir as classes ou se quiser fazer tudo junto, escolhe uma delas e faz. Então, vocês perceberam a diferença? Então, nesse currículo da CPAD, ele vai trabalhar de 2 anos, tá? A sequência é 2 anos. E no currículo da editora Betel, por exemplo, ele vai trabalhar aqui com 2 anos, aqui com 2, aqui com 3 e aqui com 3, né? Então, o ciclo de estudo, ele vai ser de 2 a 3 anos. No caso da editora Cristã Evangélica, ela tem assim livros, vários materiais bem interessantes para trabalhar com criança. Eu vou mostrar para vocês a revista do culto infantil que eu tenho, tanto na escola dominical quanto no culto infantil, né, com diferentes propostas, diferentes currículos, e ela tem séries também que você pode trabalhar. Então, ela já trabalha com uma diferença. Aqui eu botei no preto, é a CPAD, no vermelho é a Betel. A editora Cristã Evangélica, ela já tem um currículo especial para os bebês. Então, ela entende que os bebês, eles são de 0 a 23 meses, tá bom? Ou seja, seria 1 ano, 1 aninho e 11 meses. A criança completou 2 anos, para ele já é o maternal. Então, eu estou circulando aqui de azul a editora Cristã Evangélica. E aí, no caso, agora repara bem, chega aqui nos primários, olha o que a editora Cristã Evangélica faz. Ela pega de 4 a 6 anos. Esse é o corte dela. E aí, quando chega aqui, ela vai e muda. Então, ela trabalha com 7 e 8 anos, né? Então, ela divide aqui de 4, 5 e 6, ela coloca como pré. São os pré-primários, os pré-escolares, né, gente? E aqui de 7 e 8 anos, ela coloca os primários. E aí, quando chega aqui, ela faz igual a Betel. Coloca de 9, 10, 11. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. A Betel tem 1, 2, 3, 4. A editora CPAD é que tem 1 para 1, né? Tem mais. Só falta só na questão do bebê, que ficou de 0 a 2 anos mesmo. Bom, pessoal, então, aqui nós já falamos sobre a revista da CPAD, da editora Betel, e falamos também sobre a editora Cristã Evangélica. Agora, com a canetinha preta, eu vou circular aqui a faixa etária da editora Batista, a Convicção Editora, que é da Convenção Batista. Ela segue a mesma linha aqui, olha, da CPAD. Vou colocar de preto. Tem o currículo de 0 a 2 anos, tem a revista de 3 e 4 anos, a revista de 5 e 6 anos. Agora, quando chega... tem a revista de 7 e 8 anos. Agora, quando chega aqui nos juniores, ela faz assim, olha. Ela abraça até os 12 anos, né? Então, ela pega essas 4 faixas etárias aqui. Então, eu quero que você sempre pense a questão do ciclo de estudo, né? Que dura em torno de 2 a 3 anos, que eu falei. Aqui já tem uma pequena diferenciação de 4 anos. Então, o que acontece? Cada criança vai ficar nessas salas aqui, né? Nessas classes, 2 anos. Não tem problema se daqui no 3º ano o currículo voltar a ser o mesmo. Por quê? Porque já vão ser outras crianças. As crianças passam pelo currículo.
Compreendeu? É essa que é a mentalidade que é essa compreensão que eu quero, para que você entenda como funciona a revista, as revistinhas de escola dominical. E agora, por último, eu vou citar aqui a publicação, as revistas da NASA Livros Publicações. NASA Livros Publicações é da denominação Nazareno, né, que no caso é a minha denominação. Então, eu já vou colocar de vermelho aqui. Eles já trabalham, a única editora que eu encontrei dentro dessas aqui que trabalhou a parte do berçário diferente. Observa-se que aqui você tem um ano, a diferença de um ano, né, no caso. Mas aqui no berçário, eles fizeram o seguinte, eles colocaram de zero, eles trabalharam de 0 a, no caso, 11 meses. Né? E aí quando chegou de 0 a 11 meses, depois ele faz a de 1 ano até 2 anos. Então ele tem duas classes aqui. Enquanto a outra que eu falei, a azul, que da editora cristã, colocou de 0 a 23 meses, 1 ano e 11 meses, essa daqui trabalha até 11 meses. Gente, é interessantíssimo isso, porque quando você começa a analisar as diferenças das características das crianças por faixa etária, você vai observar se você trabalha com bebê, se você tem bebês na sua família. Eu tenho 2 bebês, né? Eu tenho 2 filhos, a Helena de 1 ano e 10 meses, o Benício que está com 3 anos. Então, você percebe que tem uma diferença bem grande. Só que quando eles são bebês, a diferença é muito maior. Um bebê de 1 mês, ele tem muita diferença de um bebê de 3 meses. Um bebê de 3 meses tem muita diferença de um bebê de 6 meses. Então, e um bebê de 6 meses tem muita diferença de um bebê de 1 ano. Você consegue entender a aquisição das habilidades, o crescimento nessa fase aqui passa muito rápido e, consequentemente, a forma que você vai trabalhar com um bebê, ela é diferenciada, tem toda uma programação. Então, por isso, quando eu falo, né, quanto menor a faixa etária que a gente for trabalhar, maior o desafio. O senso comum é o quê? Quanto maior o desafio, mais inteligente, mais conhecimento o professor tem que ter. Só que não é bem assim, né? Cada fase tem os seus desafios. Bom, voltando aqui, a editora da Nazareno, livro NASA Livros no caso, ela tem essas 2 fases, 2 revistas para bebês. E aí, quando chega aqui, ela trabalha com 1 a 2 anos, né? E aí quando chega aqui, ela já iguala, ó, 3 a 4 anos, né? E aí, aqui tem uma pequena diferença que eu vou passar para vocês. Eles colocam de 3 e 4 anos e colocam também de 4 e 5. Percebe? Eles não vêm do 5 para o 6, eles colocam de 4 e 5. E aí depois aqui, eles fazem assim, olha, pegam o 6, o 7... pega o 8 e o 9, e aí aqui pega o 10 e o 11. 12 anos já é adolescência. Então vocês percebem que tem pequenas diferenças, né, na questão das revistas. E aí de 4 e 5 anos seria 4 a 5 anos seriam os pré-primários, de 6 e 8 anos seriam os primários e 9, 10, 11 anos seriam os juniores. Então, gente, é muito interessante a gente perceber isso. Fora a faixa etária, tem a questão das revistas, né? Ser trimestrais, a maioria. Aqui na Nazareno é anual, então eles têm todo um programa anual, né? O currículo é todo pensado dessa maneira. Ou trimestral, semestral, anual. Você, professor, a grande sacada, a grande questão, o grande desafio de nós professores é analisarmos o currículo dessas revistas. E então
adaptarmos a realidade do nosso aluno, a nossa realidade enquanto professores, né? A realidade da nossa igreja. Percebe também que você também tem que estar ligado com a questão doutrinária, né? Porque pode variar com relação, certamente irá variar com relação à denominação. Então tem que ter muito cuidado com isso. O interessante é que o nosso currículo ele seja centralizado na Bíblia, né? Seja cristocêntrico e interlace tudo isso aqui. Ele fale com esses fatores: o Espírito Santo, as experiências pessoais, as necessidades e situações da vida, né? Então, o material da revista ele deve ser didático e deve ser totalmente acessível. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de uma revistinha, né? Uma revistinha da editora Betel, do professor. Então ela vem bem pequenininha, com realmente a introdução, vem explicando aqui para o professor como vai contar a história, vem também com atividades. A maioria dessas revistas, elas trazem assim, sugestões de atividades onde o próprio professor se põe em ação, né? Então ele ensina, pede para ele fazer um cartaz com um versículo-chave, eles dão várias sugestões. Então quando o professor ele consegue ter acesso a essas revistas, ajuda bastante, porque às vezes nem sempre a gente tem aquela ideia, né? A gente preparar um currículo é um desafio bem grande, não é fácil. Então quando você tem um aparato de um material, é realmente bem interessante. Bom pessoal, agora que eu falei um pouco para vocês sobre as revistas, eu vou apresentar aqui algum material, algumas revistas que nós já temos, tá? E eu posso exemplificar para vocês. Aqui na minha mão, eu tenho aqui uma série de revistas, tá vendo? Da editora Betel. Isso aqui tudo é editora Betel. Como eu falei, eu trabalhei por muito tempo com essa editora, então tenho bastante revista dela, né? Então, embaixo de cada das revistas aqui, em algum lugar da sua revista, seja qualquer editora, ela vai estar nomeando a idade apropriada. Quando o autor, ele escreve, o escritor, o comentarista, né, que se fala, escreve sobre a revista, ele tem em mente as características psicológicas da criança baseada nas teorias do desenvolvimento humano, né? Então, ele vai pensar na fala, nos trabalhos, nas atividades, nas dinâmicas relacionadas a essas faixas etárias. No entanto, não quer dizer que você, professor, precisa seguir à risca exatamente essas atividades, porque é muito importante, na verdade, que você possa analisar todo o conteúdo da revista, né, e adaptar a sua realidade. O ideal seria que o professor, antes de aplicar a revista, né, não estudasse ela apenas capítulo por capítulo, fragmentado, de forma fragmentada, né? Ó, eu vou ensinar domingo esta lição, então vou estudar para esta lição durante a semana. O ideal seria que ele pegasse a revista toda, olhasse todo o conteúdo que tem, qual o tema principal, e então desse uma lida em todo o material, né? De posse desse material, ele vai adequar a realidade dele, porque pode ser que na sala de aula, por exemplo, surjam alguns questionamentos que não seja correspondente àquela lição que você está dando, mas pode ser que dentro da proposta curricular, dentro da revista, a revista traga isso. Então, por que não você trazer essa lição e antecipar? Por que nós, professores, temos que ficar totalmente reféns da apostila? Não deve ser. E hoje em dia, gente, agora eu abro um parênteses para dizer algo bem importante, bem atual, porque a gente tem muito recurso, né? Houve um tempo que era muito escasso, mas hoje a gente já tem avançado bastante com relação a recursos, né? E aí, no caso, nós temos uma revista
como esta para trabalhar com as crianças. Nós temos outras literaturas que podemos utilizar como apoio, né? E a gente ainda tem muitos professores aí que estão fazendo aulas, né, tutoriais, até no próprio YouTube, e estão compartilhando ideias. Então o professor, olha só, o professor vai lá, lê a revista, vê a atividade proposta pelo comentarista e faz, ele executa, dá a sua aula modelo ali e os professores assistem. Isso é legal porque você consegue ter outras percepções, tá? Mas eu vejo que existem pessoas que são reféns, professores que acabam se tornando reféns daquilo ali. Então, meu Deus, não tem, mas me ajudava tanto, mas e agora como é que eu vou fazer? Ei, não é só aquele professor que está ali que tem criatividade, você também tem. Deus, ele quer usar você e você é a melhor pessoa para fazer a análise, para ser verdadeiramente o autor do currículo, né? Porque você tem o material na sua mão, você tem até opções de vídeo na tua mão, mas você conhece o seu aluno. Quem é que conhece o seu aluno não é o comentarista daqui. Não é a pessoa que está gravando um vídeo com uma aula modelo, não é você. Então você sabe aquilo que vai chamar a atenção, você sabe aquilo que faz parte da realidade do aluno. Então, por exemplo, talvez um comentarista tenha feito, fale sobre família nesse aspecto aqui, tá vendo? Esse é o conceito da família dele, uma família feliz, um casal, né? Só que a realidade da criança pode ser assim. A realidade da sua criança pode ser essa. Qual é a relação? Entende? Então você sabe da sua criança. Você sabe, isso aqui é uma realidade de muitas crianças. Uma família que vive brigando, que vive discutindo, tá? Agora, um comentarista, por exemplo, pode imaginar as crianças assim, felizes. Mas a sua criança, na verdade, ela é assim, triste, sozinha. Então, isso daqui são só alguns exemplos. Isso aqui até é um recurso que eu também utilizo, né, com figuras reais. Nem todas as nossas figuras devem ser ilustrativas, devem ser caricaturas, tá? As figuras reais ajudam também a criança a perceber a diferença da fantasia para o real, né? Então, são situações que todas as crianças passam, porque as crianças também têm problemas, tá ok? Então aqui voltando, aqui tem tudo, e aí você já tem, você agora vai executar, você não depende de uma videoaula, né, para fazer, você já tem aqui, agora você também não depende disso daqui para fazer, você tem isso aqui, ó, você tem isso daqui, a Bíblia. E a Bíblia, ela tá aqui e deve também estar aqui. E aproveito para mostrar, esse aqui é um recurso, aqui já está apagada, que minha Bíblia aqui já tem alguns anos. Essa Bíblia aqui também é um recurso, né? É a Bíblia da APEC, a Bíblia de Recursos para Ministério Infantil, olha aí, da APEC. E ela é uma Bíblia específica para líderes de criança, ela começa aqui falando com algumas cores, né, do plano da salvação. Logo nas primeiras páginas ela ensina a falar e ela tem esboços diferentes, diversos esboços, diversas dicas, diversas subsídios para o professor de criança. Então aqui ela é uma boa indicação para você, aproveito para sugerir. Então o professor, ele deve pegar a sua revista, deve estudar, deve conhecer o seu material e a partir daí adaptar. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês. Essas revistas aqui da editora Betel, por exemplo, ela vem assim, olha, com esses recursos aqui, tá vendo? E aqui eu tenho vários recursos, vários visuais. Aqui, ó, a história de Sansão, tá vendo? Esses recursos aqui, eles vêm junto com a revista, para o professor trabalhar com os alunos,
né? Então observa que o professor tem um material para ele estudar e ele também tem um recurso visual para ilustrar aquilo que ele está falando. A ilustração, ela é muito importante. A criança consegue visualizar as cenas, imaginar, né? Aí o que acontece? Tem algumas revistas, né, dependendo da faixa etária, menorzinho, ela só vem assim, cada lição vem um lado e vem outro. Tá vendo? É bem simples, é só isso. Ela vem dois lados. Aqui, tá vendo? Aí você fala de um lado, né? Aqui tem os sacerdotes, tá vendo? O povo lá. E aqui tem o pastor e o povo aqui atual. E aí você explica a sua lição. Por isso, ela é também um recurso. Não deve ser somente ela. Você deve também levar outros recursos para a sua aula e variar os recursos. Olha aí, ó. Vou passar aqui para vocês verem aqui, ó. Tá vendo as figuras? Observa também que as figuras, as ilustrações, elas não são muito caricaturadas. Tá vendo? Elas são em forma de desenho, mas elas têm a forma de pessoas mesmo, entendeu? Para trazer uma realidade para a criança, entendeu? Uma aproximação. O que nós estamos falando não são coisas fictícias, né? Apesar de poderosas. Agora eu pergunto, como é que você conta a sua lição para os seus alunos? Será que você conta assim, desanimado? Será que você conta muito animado? Será que sua voz não está muito carregada, muito enjoada? Criancinha, será? Será que não falta um pouco mais de realidade para a sua aula? As crianças também querem um professor real, elas querem um professor de carne e osso, né? Então pensa nisso, como está sendo a sua aproximação? Será que está sendo muito infantilizada? Então, além dessas revistas, a gente também tem, essa aqui é do professor, nós também temos a revista do aluno. Então olha só, vamos analisar aqui essa revista, gente. A revista do aluno, essa daqui é do pré-escolar de 4 e 5 anos. Olha aqui, já está usada. Ela vem para uma página, uma folha, né? Frente e verso, para cada lição. E aí vem com atividades bem simples. Tá vendo? Coloca a primeira letra de cada desenho dentro dos quadrados abaixo. E aí a criança pinta. Normalmente o professor faz exatamente assim, dá um lápis de cada cor para cada criança. Pega a caixa de lápis de cor, para você o marrom, para você o vermelho, para você o azul, e a criança fica com essa possibilidade aqui de pintura. E aí faz um desenho desse aqui, tá vendo? Pinta, na verdade. Além dela não desenhar, ela pinta. Então, é uma coisa bem tradicional, né? Só que aí, no caso, aqui ó, tem as figurinhas. Pinte a cena que mostra como devem viver os irmãos. Aqui tem a parte de Abraão para ligar. A criança vai ligar, né, as figuras abaixo que existiam na época da família de Abraão. Será que na época da família de Abraão existia aí o computador? Com certeza não. Então, pessoal, aqui no cantinho também tem um textuário, né, o texto valioso aqui que eles chamam. E aí as crianças normalmente memorizam um versículo, né, por aula. E essa aqui é um exemplo de uma lição, aqui ó, cobrir o F de quê? F de família. Essa revista aqui, ela tá com enfoque de família, né? Então, você vê bem aqui como ela é por dentro. Então é interessante você analisar. A revista dos juniores aqui tem dos primários. Vamos para os primários primeiro. Primários de 6 e 8 anos. Aí, olha só como é que é. Ela tem uma figura bem grande, assim, e sempre preto e branco, porque as crianças vão pintar. E tem o textuário, e tem um texto simples falando sobre a história, ou seja, a criança também pode ler, entender a história. E aqui tem as atividades, tá vendo? As atividades pensando, é como se fosse realmente uma escola, é uma proposta totalmente escolar, tá vendo?
E aí chega na revista dos juniores, normalmente nas salas as crianças têm a lição, depois tem tempo de fazer a lição, tá? Aqui, o desenho ele é um pouquinho menor, o texto é maior, tem mais informação e aqui tem os exercícios que vão aumentando o grau de dificuldade conforme a faixa etária vai aumentando, né? Então, você veja bem que tudo é preparado de acordo com a faixa etária. No meio, normalmente, dessas revistas, tem uma atividade que essa eu acho bem legal, que é assim, ó, para você colar. Olha aqui, você recorta, pinta os quadradinhos e cola. Então, assim, no final você consegue ver o aluno que participou das lições. Depois isso daqui pode virar um jogo de memória, as crianças podem brincar, é bem legal. Bom, então, o que eu queria falar aqui? Quando eu comecei a dar aula na escola dominical, eu lembro que os alunos, eles eram muito presos, da minha turma, tá? Isso é uma experiência pessoal, eles eram muito presos à revista. Então, quando um dia eu dava a lição, e aí eu não dei a atividade aqui. Ué, tia, não vai ter atividade de hoje, não? Ué, tia, a gente não vai fazer a revista, não? Porque eu comecei a levar outras coisas, porque eu percebi que essa atividade não era tão interessante assim para os alunos, eles podiam até fazer em casa. Mas a gente fazia dinâmicas, a gente fazia jogos, tinham várias outras atividades que eu poderia levar e eu levava de complemento para aquela aula. Percebe que não ficava só na revista? Não ficava só na revista. A partir de uma análise crítica do material e do conhecimento dos meus alunos, eu pude mudar e fazer a minha aula de acordo com a necessidade real. Gente, eu tive experiências incríveis, experiências assim maravilhosas e algumas delas eu registrava em caderno. É muito importante que você, professor, tenha também um caderno seu. Tá vendo? Isso aqui é um caderno comum. Um caderno simples, e esse caderno aqui era um caderno ministerial, né? Então, como eu tinha a questão da liderança e também a questão da ser professora na sala de aula, algumas vezes eu misturava um pouco, né? Mas eu tinha um caderno onde eu podia registrar os meus alunos, então fazia uma divisão no próprio caderno e eu registrava todos os meus alunos, a idade deles, a data de aniversário deles, a escolaridade deles, se eles estavam estudando, eu registrava o máximo de informações. E aqui, por exemplo, tem uma ficha de cadastro. E essa ficha aqui, ela é da minha classe, dos juniores. Então aqui tem várias informações que eu pedia ou anotava do aluno. Depois eu mostro para vocês. Então não pode ficar por aí. A sua aula tem que fazer uau! A sua aula tem que fazer com que os alunos compareçam, porque você é um professor extraordinário. Então vamos sair do convencional e vamos fazer realmente o que nós precisamos fazer. Vamos trabalhar? Vamos! Então olha só, eu trouxe aqui outro material da revista Sorriso. Essa daqui é da editora União Feminina, né, da Igreja Batista. Tem aqui essa revista Sorriso, que tem a ordem de 12 cultos e o tema é Quem Sou Eu? Tá vendo aqui o orientador? Essa revista aqui é do orientador. Interessante, porque ela tem toda uma proposta. Deixa eu ver quem até... A coordenadora dessa revista aqui é a Lídia Barros. Eu tive até aula com ela no CIEM. Uma bênção. Então, gente, ela tem toda uma proposta, né, de encontros, 12 encontros. Então vamos abrir aqui o primeiro, ó. Eu sou gente. E aí ela coloca a base bíblica, objetivos. Aqui do lado tem os materiais. Encontrando com a turma. Aí, olha, recebendo a turma. Como você recebe a turma? Descobrindo o tema. Olha aqui, aguçando a curiosidade do aluno descobrir o tema. Versículo bíblico. Toda a nossa aula tem que ser baseada no versículo bíblico. Aí vem o cântico. Lembra que eu comecei essa aula com cântico? Toda aula tem que ter cântico. E o melhor, você intercalar esses cânticos.
introdução à história. Aqui tem a história, então ela vai contando a história, aprendendo com a história, oração, momento missionário. Olha a importância do momento missionário, de incluir o momento missionário no seu programa, né? A atividade final. Então ela já tem toda uma proposta curricular aqui para isso. Eu usei, mesmo não sendo batista, eu usei essa revista aqui para fazer um culto infantil, culto paralelo. Então eu abri aqui e coloquei, ó, quem sou eu? Eu sinto raiva, eu sinto saudade, eu sinto frustração. São sentimentos das crianças, porque as crianças sentem tudo isso. Eu sinto ansiedade. Eu sinto orgulho. Aí tá vendo aqui? Eu coloquei a base bíblica e o objetivo. Isso aqui fui eu que fiz para minha turma. Mas existe um programa estruturado de currículo que eu segui. Entenderam, gente? Então, olha, utilizando aqui figuras reais, de crianças reais. Eu sinto compaixão. Tá vendo? Isso aqui traz a criança uma realidade. Bom, pessoal, então, o que acontece? Eu trouxe aqui agora outra sorriso, tá vendo? A gente falou aqui, eu mostrei quem sou eu, e aqui já tem um outro tema. Deus, minha família e eu. Aí temos a revista do orientador, a revista do pré-escolar e a revista escolar. Aí, aqui tem algumas diferenças. A coordenadora, a mesma pessoa, a Lídia Moreira. Olha aqui, ó, vou abrir aqui na primeira para vocês verem. A família de Adão e Eva foi criada por Deus. Aí tem a base bíblica, o objetivo, tem os materiais que serão utilizados, encontrando com a turma de missões. Né? Lembrando que isso aqui tem toda uma metodologia da própria Igreja Batista, tá bom? Ele já tem todo um programa estruturado, curricular deles mesmo, que as igrejas batistas utilizam, mas a gente tem um material aqui às nossas mãos, nós vamos aproveitar o que é bênção para as nossas também. Então aqui, ó, chegada da turma. Depois da chegada da turma, ela já inclui aqui o momento missionário. Percebeu que na outra revista o momento missionário está lá atrás? Aqui nessa, o momento missionário está logo na frente. Depois ela tem uma atividade brincando com o tema, onde ela vai introduzir o tema. E aí tem um momento de versículo bíblico, de memorização, cânticos. E aí sim vem a introdução da história. E depois, aí tem toda a história, tem a oração e tem a atividade final. Uma proposta aqui. E aí vamos lá agora para a revista do pré-escolar. Olha só como é que ela é. Ó. Aqui, no caso, para cada encontro do pré-escolar tem uma página. Essa aqui seria a primeira página. Um desenho, uma ilustração e um espaço. Olha só a atividade. Recorte figuras de revistas usadas e enfeite a cena abaixo. Essa atividade aqui tá mais interessante, vocês não acham? Ela vai incentivar a criança a cortar, a selecionar as revistas, né? E agora vamos olhar aqui, ó, no escolar, como funciona. Já o escolar, ele tem duas páginas para cada lição. Então ele tem a mesma atividade do pré-escolar e aqui já tem uma outra atividade, né? Ele faz mais rápido, então a atividade tem que ser maior. Então não significa que você vai utilizar isso daqui. Na época eu tinha esse material, então o que eu fiz? A igreja não tinha recurso, eu usei na escola dominical. A escola dominical demanda atividades, eu xeroquei, ó, uma parte e entreguei para os alunos, fiz envelopinhos e nós conseguimos fazer um trabalho e eu distribuí a atividade para as professoras e foi excelente. Elas tinham de onde tirar uma coisa. Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês aqui agora um material que é relacionado a bebês. Olha por que é importante você avaliar o material.
Esse daqui eu já comprei já tem bastante tempo. E olha só qual é a idade. 0 a 3 anos. Vocês lembram que eu falei aqui pra vocês que um bebê, ele cresce tão rápido, mas tão rápido, que é uma grande diferença um bebê de 3 meses e um bebê de 6 meses? Um bebê de 6 meses e um bebê de 1 ano? Um bebê de 1 ano e um bebê de 2 anos? Quanto mais de 3 anos, né, gente? Mas aqui tem uma proposta de 0 a 3 anos. Vamos ver o que é? Ó, a gente abre, vem na caixa, vem a revista do professor, vem aqui recursos para criança para apresentar e vem aqui atividades para as crianças pintarem. Então, quando você abre a revista, a proposta dessa daqui, o tema é Crianças que Deus ajudou. Observa que é um tema, não é um ensino cronológico, é um tema. Nessas faixas, como por exemplo o bebê, o berçário, é interessante você trabalhar por temas, tá bom? E aí aqui tá falando sobre o perfil do comportamento, né? Vem explicando aqui. E aí vem, pronto, lição 1, Ismael. Lição 2, Isaac. Lição 3, Jacó e Esaú. E assim sucessivamente. Só que aí vem o texto, vem o objetivo, vem o roteiro todo da aula. E vem também aqui as atividades, brincadeiras. Mas, gente, não tem como você trabalhar com um conteúdo desse aqui, por exemplo, com uma criança num berçário de 0 a 1 ano, não dá. Agora, a proposta para 3 anos daria. Olha só, como que você vai trabalhar com isso aqui com o bebê? Não tem nexo. Olha só, a questão do visual. Um visual para cada história. Agora, você pode utilizar esse visual? Sim, mas você vai atrelar ele a outros recursos. Não seria muito mais interessante se na sua aula você levasse um bichinho, os bonequinhos, a criança pode manusear? Vocês lembram que eu falei na aula de criatividade? Aqui, olha só o tamanho desses bonecos, né? Então a criança ela vai poder mexer, vai interagir com o objeto. É diferente de quando você leva um papel, aqui ela vai poder tocar, ela vai poder manusear. Então o feltro, o bichinho de pelúcia, né, esses bonecos de plástico, eles são uma boa alternativa. Esse aqui não é, eu vou ser sincera pra vocês, eu nunca usei esse material aqui, mas dá pra você adaptar para classes maiores. Inclusive eles têm aqui, ó, uma coleção de vários temas e sempre assim, de 0 a 3 anos, de 0 a 2 anos. Cada minutinho da sua aula deve ser projetado. Cada minuto da sua aula conta muito. Você não pode perder tempo. Aqui eu trouxe o livro da pastora Cláudia Guimarães. Ela está fazendo, né, escrevendo agora o material para a editora Betel, para berçários. Então os professores vão ter um material escrito por ela. E aqui ela fala sobre a importância de um trabalho desde o ventre, né, com mulheres, com as mamães, com as grávidas. Lá no final ela fala também ela dá diversas orientações sobre o berçário, sobre a importância da estimulação do aprendizado do bebê, a importância do brincar, de você criar movimentos, de você empilhar, o planejamento, a estrutura, e ela vai falando sobre muita coisa. Então, o professor ele não pode só se basear por um material, ele tem várias outras opções que ele precisa correr atrás, né? Aqui eu tenho um exemplo de um material vou mostrar isso aqui. Esse aqui é da editora Cristã Evangélica, né? Eu falei pra vocês, eles têm diversos materiais. O material dele é muito bom e esse aqui é um material de culto infantil. Eles têm um material específico para a escola dominical e um material específico para culto infantil, e dentro da escola dominical eles trabalham com séries, tá? E aí no culto infantil, esse daqui é o manual do dirigente, menores, de 4 a 6 anos, mas também tem o manual do dirigente dos maiores. E aí a ideia é juntar as crianças todas no mesmo local
para o culto e depois dividir as crianças. Então vou mostrar para vocês um pouco, eles falam aqui sobre a liturgia do culto, eles dão algumas orientações didáticas no início. Aí, por exemplo, vamos lá aqui. Culto 3, peguei um culto aqui aleatório. Vencendo a tentação. Qual é o tema do culto? O tema imitando Jesus. Então, ou seja, o currículo durante... Quantas lições nós temos aqui? 13. Então, isso aqui você pode trabalhar com cultos trimestrais ou quadrimestre. Porque, olha só que interessante, eles têm uma tabela aqui para culto, e aí ele coloca culto 1, culto 2, culto 3. O último culto, ele coloca participação no culto com os adultos, ou revisão, né? Então, assim, eu gostei muito disso daqui, olha. Participação no culto com os adultos. Achei muito bom, porque uma criança que ela tem um trabalho todo sistemático, voltado para ela, na linguagem dela, totalmente preparado para ela, ela também tem a opção de estar no culto com a família. Isso é algo muito valoroso, muito valioso, mas isso também depende da estrutura da igreja, né? Tem igrejas que as crianças entram e vão direto para a salinha, direto para o templo mirim, nem passam pela nave da igreja. E aí no caso seria a proposta dela aqui da revisão. Agora tem igrejas que não. Também tem igrejas que as crianças têm o culto paralelo no domingo, mas durante a semana as crianças ficam com os adultos, ou uma parte do culto com os adultos, a parte da palavra retira. Vai depender da estrutura de espaço, estrutura humana, material humano, tá? Quantidade de crianças, vai depender da demanda. Cada igreja é única, né? E a cada igreja se adequa. Você não é a igreja que tem que se adequar à sua proposta, ou a proposta vamos dizer assim, a sua proposta, uma proposta que já existe aqui que você vai ter que fazer na sua igreja. Não, você tem que adequar uma proposta já existente numa revista com a sua igreja. Você tem que pensar nas necessidades da sua igreja. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um aleatório. Obedecendo aos pais. Nessa aqui da editora cristã evangélica tem a base bíblica, o objetivo, e aí tem o tema. Aí aparece aqui os recursos, os cânticos que vão utilizar. Normalmente os cânticos são sempre sugeridos, né, da própria editora, mas você pode adaptar. Vem aqui, olha, para a leitura da Bíblia, captando o interesse, para a mensagem, para o momento de oração, para a atividade de fixação ou verificação. Ou seja, olha como é que ela é estruturada. Ela tem uma parte que ela coloca o que você vai precisar para cada momento. Perfeito. Você tem que separar o que você precisa para cada momento da sua aula. Depois vem a abertura, recepção, cântico, oração, leitura, captando o interesse. Aí tem aqui o diálogo, né, que seria com a sugestão com os fantoches. A história, aqui tem o texto da história. E aí vem o tema divisa e cântico e a oração. Então, esse aqui seria o trabalho geral com todas as crianças. Depois disso, a divisão. Quando ocorre a divisão, tem um período de louvor, uma atividade para compartilhar, uma mensagem, e aí aqui tem a sugestão da mensagem, oração, e aqui a revista propõe atividades de fixação ou verificação. Tá vendo aqui? Cartão para os pais, brincadeira, obedeça ao mestre. Eu já acho que dependendo da idade que você vai trabalhar, não tem necessidade de fazer o brincadeira. Então tem que observar a faixa etária, tá? Outro dia eu vi um currículo de um berçário tirando a brincadeira. E aí não tinha brincadeira. E a brincadeira estava assim no currículo. Por último, se houver tempo. Não existe isso. A criança ela aprende brincando, né? Aqui a gente está com os menores de 4 a 6 anos. Tem espaço para brincadeira. Mas como essa brincadeira, tudo vai ter que ser direcionado. Tudo vai ter que ser com propósito. Tudo vai ter que ser com um objetivo. Tá legal, gente? Bom, deixa eu terminar de mostrar aqui o material para vocês. Esse material aqui,
que eu trouxe é o material da APEC. Aqui eu tenho os pré-escolares podem conhecer a Deus por meio da criação. A PEC, ela tem materiais excelentes. O material da PEC não tem igual. Olha só, vamos abrir aqui. Aqui a gente tem o livro para o professor. Os pré-escolares podem conhecer a Deus. E aqui, gente, ele fala sobre a PEC, né? Ele vai falando sobre a importância de ensinar os pré-escolares, como você utilizar esta série com as crianças. Ele vem falando aqui, olha, as crianças são, olha aqui, ó, deixa eu ver aqui. As crianças são atores, curiosas, egoístas, sensíveis, são crentes, elas podem crer. E aí, gente, esse material aqui do professor, ele vem com todas as instruções do passo a passo em como utilizar o material. Ele vem com as histórias, com as lições, os esboços das lições. Ele vem também, gente, com planejamento de aula. Então, todas as partes do programa da sua aula também está aqui. Então, assim, por exemplo, esse quadradinho aqui, esse quadro, ele tem assim, olha, partes do programa, boas-vindas, louvor, versículo para memorizar, atividade física, lição bíblica, revisão, foco no evangelho e lanche. Aí vem o que providenciar para cada momento desse que eu falei. E o que e como fazer em cada momento desse. Então, assim, tudo muito explicadinho, sabe? É importante também aqui falar sobre eles introduziram dentro do programa uma atividade física, né? Então, se é um material para pré-escolares, para a criança de 3 e 4 anos, ainda por cima pode ser adaptado para crianças menores de 2 anos, essa parte física do movimento, ela é muito importante. Então, além desse material, lá no final também vai falando sobre as características da criança, tá? E além desse material, vem esse material aqui para a criança. E aí o professor pode tirar a xerox, né, para distribuir para sua turminha. Em suma, o material ele é simples, né, como vocês viram os outros. Ele tem imagens, ilustrações, tá vendo? E aí essas ilustrações tem aqui formas dinâmicas de trabalhar com elas, colando algodão, colando palitinhos, colando lã, né? Adaptando. E aí tem o visual, que pra mim é a parte, além do manual do professor, que é super interessante, tem o visual. Olha só, gente, tudo de visual. E aí, olha que interessante, esse visual, inclusive, esse da Bíblia e esse aqui, é de uma história que eu usei para minha aula. Lembra? Nós falamos sobre o conteúdo de Bíblia, nós falamos sobre as necessidades da criança, eu utilizei esse recurso, né? Só que ele faz parte de uma história, e aí quando você vira atrás, aqui tem um resumo da história, sabe? Muito legal. Esse material é para utilizar durante 6 aulas, mas ele pode ser aumentado, né? Você pode trabalhar com menos tempo. Quanto menor a criança, menos tempo de concentração ela tem, e aí você pode trabalhar ele em bem mais aulas. Aqui, gente, um exemplo de história missionária. Essa aqui é a história do Samuelito, né? O livro que eu tenho aqui, o livrão, olha só com figuras. E aí você vai contando a história do Samuelito através das figuras, tá vendo? Então, assim, você vai contando, virando de um lado, virando do outro. Esse é um livro grande e só com figuras, e tem a história também, como você contar. As crianças amam. A PEC, ela tem diversos materiais missionários, de diversas bibliografias missionárias, que você pode também trabalhar e adaptar no seu currículo. Esse aqui é um outro material da PEC, olha só, encadernado, é o livro sem palavras visualizado. E aí, no caso, aqui na primeira parte, tem toda a forma de usar o material, tudo para o professor, tá? Explicando tudo. E aqui na segunda parte são os visuais, que é a contação da história. Você está contando aqui. Por exemplo, o livro sem palavras, a gente trabalha o Super 5, né, que seria a classe de 5 dias.
E aí você vai falar sobre Deus, sobre o pecado, sobre o sangue de Jesus, sobre a purificação, né, o apelo e sobre o crescimento. Para cada dia tem uma cor, certo? Não é assim que a gente aprende? E aqui o livro tem palavras visualizadas, tá vendo? Com figuras que vão representar cada parte desse. Gente, esse material é incrível e ele é todo combinado, né? Tem todo o material para trabalhar o Super 5. O próprio Super 5 é um modelo de programa. Você pode trabalhar na sua igreja, por exemplo, no culto infantil. E aí a cada culto você falar sobre uma cor. Você tem no final 5 aulas, 5 cultos e o cronograma inteiro deles. Eles têm diversos outros materiais que vale a pena você pesquisar e você usar com as suas crianças. Aqui na minha mão também tem, olha, o material da CPAD. Esse material aqui é bem interessante porque são modelos de construções bíblicas. Olha só, gente, você abre ele e vem assim, ó. Vem as figuras para serem destacadas, tá vendo? E aí, olha, essa aqui, por exemplo, eu já destaquei. Olha como é que ficou, gente. Você faz uma dobradura e você consegue montar, tipo em 3D, você consegue montar uma maquete. E você constrói aqui modelos de construções bíblicas. Aí aqui, por exemplo, tem a casa onde a menina foi curada, o estábulo onde Jesus nasceu, a casa que o jovem abandonou. Então, assim, só tem construção. E aí tem os bonequinhos também. Olha aqui, ó, os bonequinhos. Então você destaca, olha aqui, ó. Você destaca a construção e coloca os bonequinhos. Gente, isso aqui é excelente para você contar com crianças e você adaptar ao seu currículo, adequar. Aqui, olha, tem um livro. Isso aqui é um livro normal, um livro qualquer no caso esse aqui fala sobre o oceano. Agora imagina só, você está falando sobre a criação com as crianças, você leva um livro desse. Olha, gente, tá vendo? A criança, ela vai ver o movimento. Por mais que você não conte a história daqui do livro, as figuras, elas são importantes para a criança pequena, tá vendo? Então você pode falar sobre muita coisa. Então o professor, ele tem que ter a habilidade de olhar criticamente, olhar para o material e ver, olha, isso aqui dá para eu trabalhar com as minhas crianças, né? Não vai ser muito mais interessante ela olhar o mar assim num livro bem colorido do que olhar uma figura de preto e branco, uma ilustração de preto e branco? Gente, muito mais. Aqui, ó, tem um outro livro que também é Viagem ao Redor do Mundo. Não é uma literatura cristã, é um livro de conhecimento. E aí que tem, ó, América do Norte, Central, América do Sul. Aí tá vendo? O mapa grandão, falando sobre os dados de cada continente. Olha só, gente, muito bacana. Imagina só você falando de missões no momento missionário e você vai orar, você vai levar as crianças a orarem, a ofertarem. É muito interessante esse momento acontecer nas salas. E aí você levar para a criança algo assim que vai despertar curiosidade. Um livro assim, ó, por exemplo, que ela vai poder mexer, não vai ter risco de rasgar. Tá? Esse aqui é um material que não é cristão, não é literatura cristã. Agora aqui, gente, eu tenho material da SBB. Esse aqui é uma bíblia, né? 365 histórias ilustradas. Então essa bíblia aqui é para contar, a mãe, o pai conta para o filho, cada dia contar uma história e ajuda no devocional. Mas as histórias daqui, elas são contadas de uma maneira tão assim interessante que você, professor, se não tem, por exemplo, um currículo estruturado, não utiliza uma revista na sua igreja, você pode pegar, por exemplo, uma revista dessa daqui e juntamente com a sua Bíblia Sagrada, né, você não tem que só se basear aqui, você vai ler o texto aqui, vai ler na sua Bíblia Sagrada direto e você vai conseguir contar de uma linguagem da criança, né? Por exemplo, as figuras aqui eu não acho muito apropriada, né, dependendo da idade, nem chama atenção.
são figuras meio, sabe, meio adultas e tal. Não chama muita atenção. Mas a história, a linguagem da história dessa Bíblia aqui, ela é bem interessante, vale a pena. Tem esses livros aqui, por exemplo, tá vendo? O que é a Bíblia? Esse aqui e esse Viagem pela Bíblia, eu tenho inclusive um vídeo onde eu mostro eles bem detalhadamente no meu canal. Você pode pesquisar lá e buscar, tá bom? É um livro excelente, gente. É um livro barato, um livro que tem conteúdo que até pra gente adulto é interessante quando a gente vai aprender com as crianças ou vai aprender para ensinar as crianças, porque a gente aprende tanta coisa. Então esse material aqui você pode utilizar com as suas crianças, levar para a sua sala de aula, né? Não é uma revista de escola dominical, mas é um conteúdo, um material extra, um recurso didático que você pode usar. Olha só isso aqui, olha. Professor tem que ter a Bíblia e sua história. Isso aqui tá falando sobre a história da Bíblia, tá? Mas assim, gente, isso aqui é um material excelente pra gente estudar, pra gente aprender. Olha esse atlas aqui, ó. Atlas histórico e geográfico da Bíblia. Então, assim, é um tipo de material que quando você, professor, estiver planejando a sua aula, você pode ter em mãos, porque é diferente quando você pega um livro e tá todo ali sistematizado, todo estruturado, e quando você pesquisa lá, por exemplo, no Google, porque vai aparecer N informações, você ainda vai ter que filtrar qual é a informação que você pode confiar, porque tem muita heresia, tem muita confusão, tem muita gente falando besteira, tem muito achismo. E quando você pega um livro, é diferente, porque o livro ele tem todo um trabalho de pesquisa, tem toda uma referência bibliográfica, tem a credibilidade de uma editora, isso aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, gente, é completamente diferente, tá? A gente sabe que o livro dos livros é esse aqui, é a Bíblia, né? Ele é a nossa base, ela é nosso mapa, mas esses livros, eles nos ajudam também a chegar naquilo que a gente quer. Então, pessoal, eu acho que eu falei sobre tudo aqui. Também tem esse livro aqui, olha, Culto Infantil Não é Bicho-Papão. Esse livro é do pastor Anderson Rangel, tá? E tem esse livro aqui, Estudos Devocionais para Crianças. Então, são livros bem interessantes que você pode utilizar. Esse aqui em casa, com as crianças, fazendo um devocional. E esse aqui, sabe, tem dicas práticas de culto infantil. Então, a gente tem muita possibilidade de ter as coisas assim, ó, na mão. Mas até que ponto que isso é bom? Mas até que ponto que isso é relevante? É isso que a gente tem que pensar. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó. Tem um material, um recurso. Hoje não é aula de criatividade, mas estamos analisando o material, não é mesmo? Olha só, isso aqui fui contar a história de Noé. E aí, no caso, eu peguei, imprimi desenhos na internet, tá vendo? Imprimi colorido, ficou bem bonito. E aí colei essa folha A4, né, em cartolina. E aí, olha, ficou durinho, é uma coisa que você pode usar mais de uma vez. Melhor ainda se você puder emplastificar. Não tenho recurso, não tenho como imprimir colorido, não é desculpa. Não é desculpa, meu amor. Olha só, pega uma cartolina, corta ela em 4 partes, você vai dobrar a cartolina assim, até ficar semelhante a uma folha de papel tamanho. E olha só, gente, isso daqui são figuras impressas e pintadas, tá vendo? Olha só, figuras impressas, olha aqui, e pintadas. Só o carinho, o cuidado, sabe? A prontidão em você chegar e preparar. Isso aqui fala muito sobre quem você é. Fala muito sobre a sua prática. Tá, ok? Olha só.
Como eu falei, normalmente essas revistas, elas sempre não dão o material, como eu mostrei aqui o recurso da PEC, né? Mas elas dão diversas dicas de como você fazer. Tá vendo? Isso aqui é uma cartolina e o versículo: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, bem simples, feito com cartolina, mas é importante que a criança sempre tenha algo para visualizar. A criança, ela aprende ouvindo, ela aprende vendo, ela aprende tocando, né? Ela aprende dialogando. Então, quanto mais experiência nós proporcionarmos às nossas crianças, melhor será a eficiência do nosso ensino, melhor vai ser o resultado, tá bom? Agora, gente, isso aqui é análise. O que seria isso aqui? É a análise do conteúdo mesmo, tá? A análise de todo o material que a gente utiliza. É importante que o professor, que você professor, analise criticamente o seu material. Não seja somente passivo. Veja se esse material ele tem um conteúdo bíblico, se ele diz o que está escrito na Bíblia, se ele está alinhado à doutrina bíblica cristã, o ensino cristocêntrico e a doutrina também da sua igreja, né? Por que não? Também é importante, nós estamos debaixo de uma autoridade, né? Com pensamentos, um conjunto de pessoas com pensamentos, vivências, experiências. Então você vai analisar o conteúdo. Número 2, você vai analisar as experiências. É o que? Saber se aquele conteúdo dessa revista tem a ver com a experiência do seu aluno. Foi aquilo que eu disse lá, né, gente? Não adianta você falar da família assim. Se a família da criança, na verdade, se a família da criança, na verdade, ela é assim. Adianta? Olha, eu já tive experiência. Eu falando, tudo que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que na sua mente você tá lembrando da sua experiência, você tá analisando a sua prática. Isso é bom, isso é importante, analisar a sua prática. Então nós, professores, não podemos só sermos receptivos. Temos que analisar, ter capacidade de analisar o currículo e saber se esse currículo é o currículo bom, apropriado para a nossa criança. O seu currículo, professor, extraordinário, deve ser um currículo extraordinário. Por isso essa mesa posta aqui para você, por isso tudo isso, porque você tem que analisar o material. Então aqui, ó, analisar o conteúdo, analisar as experiências. Tem a ver com a experiência do seu aluno? Não tem? Aqui no meu caderno, uma experiência que eu tive ao contar a história do Mefibosete, e eu tinha um aluno cadeirante na turma. E aí, se nas revistas falam sobre aleijado, meu aluno, antes de ser cadeirante, ele andava de muleta, até ele realmente não conseguia andar mais. E aí, como é que eu tive que adaptar isso? Imagina se eu falo exatamente como está ali. Trazer o significado, trazer o sentido, porque aquela história vai tocar, vai conectar, tem a ver com a necessidade daquele aluno, mas tem que ter um discernimento na forma de abordar. Então, depois que você analisa que o seu material tem conteúdo apropriado, teológico e cristocêntrico, você vai analisar se ele tem a experiência. E o terceiro ponto é você analisar se é possível relacionar a experiência com o conteúdo, né? Não deve ser desconexo, tem que ser coeso, deve ter sentido, deve se completar. E aí, gente, ó, você também vai analisar se ele atende às necessidades do professor e do aluno. Não é só do aluno, mas é sua também, é minha. Se tem a ver com a necessidade que eu tenho, se ele vai me atender em todos os aspectos, o recurso, a proposta pedagógica, a proposta de atividades, a forma que foi trabalhado, e aí se você pode mudar ou não, né? Eu mostrei a revista Sorriso aqui, que em edições diferentes foi mudado, ou seja, é uma revista viva, tem assim todo o pensamento de acordo com a necessidade do aluno também, né? E isso é muito importante.
Um quinto ponto aqui é analisar as características físicas, né? Como é o papel? Ele é durinho que vem? Ele só vem um visual? Ele vem mais de um? Ele é grande? Ah, esse visual é muito pequenininho. Ah, é muito sem graça, meus alunos não vão gostar. Então, saber o que ele traz pra mim. Então, cara, eu acho que vai ser esse livro aqui. E deixar o aluno pegar o seu livro, deixar ele mexer no seu livro, porque criança tem cuidado desde que ela seja ensinada. E eu tenho 2 filhos pequenos que eles, olha, brincam, eles leem. A minha filha fala assim, mamãe, história, mamãe, história. Bom, 5 pontos para análise, tá? Então, recapitulando, vamos lá, crianças. Conteúdo, experiência, relação entre conteúdo e experiência, necessidade do professor e do aluno é atendida? E como é o material? Atende? Então, essa é a análise básica que você vai fazer. E, gente, na verdade, nós, professores, somos os verdadeiros formuladores do currículo. É verdade, temos aí os escritores, as editoras que pensam, os pensadores que pensam em atender às demandas das crianças, das escolas dominicais, dos cultos infantis, das EBFs, e elaboram material e glória a Deus por isso. Amo vocês. Mas quem são os verdadeiros formuladores do material? Somos nós, quem vamos aplicar. Por isso eu gosto sempre de falar que não é porque um recurso visual, uma metodologia deu certo com a minha amiga, sabe, na igreja dela, que vai dar certo na minha. Tem que ter sentido, tem que fazer sinapse, tem que ter a ver com a realidade, com a necessidade do aluno. Tá bom, gente? Então, para que isso aconteça, nós precisamos de amor. Para que isso aconteça, você precisa de preocupação. Se preocupar, gente, se preocupar. Não é possível que na igreja, que a palavra onde nós vamos ensinar a palavra viva, a palavra escrita que tem que ser viva, que você vai trabalhar com folhinhas assim, sem graça. Vamos criar. Pega o seu óculos, analisa aí o material que tem na sua mão, analisa todo o material, vai em busca, pesquisa. Se preocupe, observe os seus alunos, olhe para os seus alunos, avalie os seus alunos, avalie a sua prática. Gente, planeje, faça o planejamento e o replanejamento se for necessário, e o replanejamento do replanejamento se for necessário, mas acerte o alvo. Glória a Deus, aleluia.